E o tema desta noite é lidando com a tristeza. Nós precisamos aprender a lidar com a tristeza de um jeito bíblico. Amém, queridos? Qual era o tema da mensagem? Lidando com a minha... Olha só, olha onde Paulo vai chegar. Você que anda triste ou andou triste, ou ia ficar triste amanhã, presta atenção, extraordinário. Bom, 2 Coríntios capítulo 7, Paulo não estava alegre somente nas vitórias, ele estava alegre aonde? Nas tribulações. Que quando você vai entender o que Paulo está dizendo aqui, essa alegria de transbordar, é que ele não passa pela tribulação, sabe? E aí, como é que você está? Ah, estou cheio de dor. Como é que você está? Ah, estou assim, estressado, porque a igreja só me dá trabalho. Como é que você está? Ah, eu perdi o emprego, estou desanimado, tal. Você está entendendo? Não. Ele não se impressiona ou ele não se submete às tribulações, mas ele passa por elas como? Feliz. Ele fica com uma alegria que transborda, né? É bem possível, algumas traduções dizem que ele passava pelas tribulações com um grande sorriso no rosto. Olha que extraordinário, né? Será que a gente está pronto para poder viver esse momento de viver verdadeiramente, passar por tribulações com a alegria no rosto? Ou será que muitas vezes nós acabamos aí nos rendendo aos sentimentos que temos e deixando esse sorriso às vezes escapar? Só lembra que ele está dizendo aqui, ó, minha alegria transborda em todas as tribulações. E em seguida ele diz das suas tribulações de toda forma. Ele fala assim, ó, não tivemos nenhum descanso, fomos atribulados de toda forma. O que ele está dizendo? Preste atenção em mim, por favor, olhe para mim. Que em todo o conflito externo a ele, que não dependia dele gerar o conflito, como é que ele passou? Transbordando de... Onde está a sua alegria essa noite? Irmão, a ideia não é minha, amém? O Paulo escreveu a ideia do Espírito Santo. Como é que a gente tem que aprender a lidar com as tribulações? E não era uma tribulaçãozinha. Você sabe as tribulações que Paulo passou: cadeias, surras, perseguições, naufrágio, humilhação, picada de cobra. O negócio para Paulo não estava para brincadeira, o negócio era extremamente sério, né? Desconfiança agora da igreja, preferência por outros líderes, desqualificação por meio da sua própria igreja, tentando desqualificá-lo, dizendo que agora ele não era, ele era tudo quando falou de Cristo a primeira vez, mas agora ele já não era mais tudo isso. E aí como é que ele trata disso? Gente, nós estamos juntos, mesmo que vocês não tenham alcançado, fica tranquilo, por quê? Porque eu estou vivendo bem, porque eu estou vivendo bem, estou tranquilo, eu não tive nenhum descanso, fomos atribulados de toda forma, tanto a parte externa quanto a interna. Quais eram as internas? Os problemas por causa da igreja. Você já imaginaram a mente de Paulo ter que tratar tudo? Tratar o conflito das irmãs com fofoca, tratar os irmãos imaturos, tratar os que estavam morrendo, tratar a igreja que estava indo bem, tratar a igreja que estava indo mal, tratar quem estava se influenciando pelo mundo. Você tem noção de um negócio desse, não? O cara devia ser literalmente um farol que brilha à noite. Só Deus para poder capacitar Paulo daquela forma, para ele poder dizer, em todas as tribulações. E aí não me venha dizer assim, é que o senhor não sabe da minha vida. Eu não sei, eu não quero saber. Mas Paulo está dizendo, olha, nas tribulações eu passei como? Sorrindo com muita alegria, a alegria que transborda. Você entende isso, queridos? Amém, não? Esse é um dos conceitos que nós precisamos trazer para a vida. Então o primeiro aspecto, de eu tratar as minhas tristezas, como é que eu trato a minha tristeza? De primeira, injetando alegria. Como é que eu trato? Qual é o antídoto para a tristeza? A alegria. Então a primeira coisa que nós aprendemos esta noite, e isso precisa ficar guardado, e utilizado pelo nosso inconsciente, pela nossa consciência, que a minha tristeza, ela é combatida com a minha alegria transbordante. A minha tristeza é combatida com a alegria transbordante. Não dorme não, hein, pessoal? Estou vendo o pessoal bochejar aí, hein? Eu vou descer, eu vou cutucar, vou dar um laser na testa, hein? Aí, ele continua dizendo, agora porém, me alegro, porque vocês foram entristecidos.
Como assim, né? Eu sou o pastor, eu me alegro com a carta pesada que eu desci mesmo, a lenha, e eu fiquei mais alegre porque vocês se entristeceram. Qual era o tema da mensagem? Lidando com a minha. Olha só, olha onde Paulo vai chegar. Você que anda triste ou andou triste, ou ia ficar triste amanhã, presta atenção, extraordinário. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Eu fiquei feliz, não só porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza que vocês estavam sentindo gerou um outro resultado. Qual o resultado? Levou vocês ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Meu Deus, olha que negócio extraordinário. Paulo estava dizendo, eu mandei uma carta, essa carta era dura, vocês ficaram tristes, mas a tristeza de vocês, eu fiquei feliz, não porque vocês ficaram tristes em si, mas porque a tristeza que vocês sentiram era a tristeza que Deus queria que vocês sentissem, porque essa tristeza levou vocês ao arrependimento. Vocês estão entendendo? Não? Chocante, não? Vou continuar. Lidando com a tristeza. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Remorso e arrependimento são coisas diferentes. Você está entendendo, não? Sim ou não? O que é remorso, né? Remorso, assim, é uma determinada culpa, mas que não te faz mudar. O arrependimento é algo que eu entendo que é errado, viro o meu caminho, eu converto o caminho, vou em outra direção e não faço mais. E esse arrependimento me leva ou me direciona para a salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então quer dizer, Paulo estava dizendo, como é que eu vou lidar com as minhas tristezas? Depende de onde está vindo a sua tristeza. Por quê? Preste atenção no que eu estou dizendo. Como lidar com as suas tristezas? Se a sua tristeza é uma tristeza produzida pelo arrependimento, é uma tristeza que Deus produziu, e ela vai te levar à salvação. Se a tristeza que você está vivendo é uma tristeza do mundo, o que vai acontecer com a tristeza que você está vivendo do mundo? Você vai? O que está escrito ali, irmãos? A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, como é que você lida com a tua tristeza? Eu preciso identificar de onde está vindo a minha tristeza. Se a minha tristeza é segundo o mundo, e por que segundo o mundo? Porque Paulo estava tratando com uma igreja que estava abraçando os descrentes, uma igreja que estava abraçando os irmãos as pessoas que idolatravam. Paulo está dizendo para uma igreja que estava vivendo o quê? A influência do mundo. Uma igreja que estava vivendo a influência do mundo, vivendo a tristeza, e aí Paulo diz, olha, a tristeza que vocês sentiram, eu estou bem com isso, eu fiquei alegre, não pela tristeza que vocês ficaram, não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza que esteve dentro de vocês, conduziu vocês à salvação. Porque a tristeza do mundo, o que ela faz? Ela produz morte. Então é muito melhor, e o que aqui, os teólogos, e enfim, os estudos apontam, o que o texto está tratando ali, é sobre o impacto que a palavra causa em nós. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja e a palavra é ministrada, está claro o texto. E às vezes a gente está fazendo esse movimento, a gente está vivendo com um pensamento mundano dentro da igreja, com o pensamento do mundo. Aí a gente fica triste com o pastor, fica triste com a igreja, triste com os irmãos, mas não consegue às vezes olhar um pouquinho adiante e ver o que o texto está dizendo, o que a palavra está mostrando.
Se de repente a tristeza que você está sentindo, ela é de fato decorrente do pastor, ou se ela é de fato decorrente da tua vida em desconexão com a palavra. Você está entendendo ou não? Ou seja, como é que eu lido com a minha tristeza? Identificando de onde ela vem. Porque se eu estou na igreja e estou ouvindo a palavra está te deixando triste? Pode deixar. Se a palavra te deixar triste, ela vai gerar o quê? Arrependimento que conduz à salvação. Ou seja, se a palavra momentaneamente me causa alguma tristeza, eu preciso identificar o quê? Por que ela está me causando tristeza? Porque de fato aquela é a vontade de Deus. Talvez o problema esteja em mim e não na palavra. Eu disse talvez com ironia, é que é certeza que o problema está em nós e não na palavra. Então quando a palavra ela vem e confronta o nosso coração, a nossa posição, a nossa mentalidade e até o nosso sentimento, tudo aquilo que a gente acha, o que acontece? A gente às vezes fica triste. O que nós precisamos entender esta noite? Que se Deus falar conosco e nós entristecermos, isso precisa gerar em nós um arrependimento para a salvação. Por quê? Porque se a tristeza que sentimos é uma tristeza fora de Deus, ou seja, uma tristeza do mundo, ou se é uma tristeza que nós sentimos ao ouvir a palavra e ficamos bravos com o pastor, eu estou dizendo aqui de um pastor que prega a palavra, amém, irmãos? Não os que roubam por aí, mas estou dizendo, se a palavra ministrada é essa aqui, não adianta tu virar para mim, virar para o outro e falar assim, não, essa foi para mim. É bem provável que o seu coração está mundano. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? É bem provável que nós estamos olhando para a palavra e ao invés de recebê-la e aceitá-la e dizer, Senhor, eu fico triste porque eu estou na posição em que a palavra está dizendo que eu não deveria estar. Entendem isso não? Eu estou na posição que a palavra está apontando e que eu não deveria estar. Isso deve causar em nós tristeza. A palavra é pregada. Como é que a gente vai olhar? Estou olhando o texto, não, essa daí. Então nesse momento, se você olhar assim, tem nada a ver isso aí comigo. Esse texto não é para mim, eu não quero. É disso que Paulo está dizendo. Quer dizer, a tristeza que eu encaro com o olhar mundano. Vocês estão entendendo não? Tipo assim, é carnal, é humano. Se a gente trata ou vive a tristeza humana, o que ela vai gerar? Ela vai produzir morte. Então como é que eu lido com a tristeza? Primeiro, eu identifico de onde ela vem. Você está entendendo? Se ela vem como resultado da palavra de Deus em mim, ou se ela vem do meu coração duro que não gostou da palavra de Deus para mim. A palavra, quando é pregada aos meus ouvidos, ela tem que gerar um resultado. Ou alegria, porque eu estou em conformidade com aquilo que Deus quer. Ou tristeza, porque eu estou ao contrário daquilo que a palavra me coloca para estar. Nós precisamos identificar que tipo de tristeza está nos acometendo, seja dentro da igreja ou fora. Você está entendendo, irmãos? Amém, não? Isso não é fantástico? Eu acho fabuloso. Examinando a origem da minha tristeza, o que nós estamos tratando aqui? A gente precisa hoje olhar para a palavra e olhar para o espelho. A tristeza que você tem sentido, que você sentiu até ontem ou até o início do culto aqui, você precisa agora espiritualmente se olhar no espelho e ver, peraí, essa tristeza está vindo de onde? Essa tristeza é resultado da palavra produzida em mim? Ou essa tristeza é resultado do meu coração duro que resiste à palavra que Deus diz para mim? Essa frase foi tipo a outra, dá para encaixar lá. Você entendeu ou não? Está entendendo? Então quer dizer, como é que eu vou lidar com a minha tristeza? Examinando a origem dela. Tema da mensagem, lidando com a tristeza. Como eu vou lidar com a tristeza? Identificando, ela vem de Deus, ela vem do meu coração. Se ela vem do meu coração segundo a resistência a Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou pecando e isso produz morte. Quer dizer que se você continuar hoje triste, amanhã triste, depois da manhã triste e depois da manhã triste, e essa tristeza não for de Deus, qual vai ser o seu futuro? A morte. Resumindo, como é que eu trato com a minha tristeza? Eu examino se ela é resultado da palavra de Deus pregada para mim,
ou se ela é resultado da minha resistência à palavra de Deus pregada para mim. A palavra foi pregada, causou tristeza? Causou. Que tristeza? Eu estou errado, a Bíblia está certa, Deus é bom. Fiquei triste, mas eu vou me arrepender disso, vou consertar o meu caminho. Glória a Deus. A sua tristeza tem futuro. É uma boa tristeza. Agora, se a tua tristeza é resultado de um coração duro, ou se é uma tristeza que provém do mundo, aí essa tristeza vai te levar para a morte. Está aqui, ó. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva a tristeza de Deus nos leva é bom ficar triste de vez em quando por causa de Deus, amém não? Porém, a tristeza segundo o mundo, ela produz a morte. Como nós vamos lidar com a nossa tristeza? Examinando o nosso coração, identificando se essa tristeza que está dentro de nós, ela é proveniente de Deus, ou se ela é proveniente de um coração mundano. Tem alguém triste aqui essa noite? Tomara que não, e se tiver, examine de onde vem a sua tristeza, amém não? Terminando, vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. O que Paulo está tratando aqui? O resultado prático. Não adianta tu falar para mim que agora está triste segundo Deus, se você não apresentar as características, se você não produzir o resultado dessa tristeza diante de Deus. E qual é o resultado que a gente produz quando nós estamos tristes por causa de Deus? Olha o que Paulo diz aqui, ó. Vejam o que essa tristeza de Deus, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpa, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Por quê? São características que eles mostraram segundo o arrependimento. Quando você está triste segundo Deus, você produz arrependimento. Frutos do arrependimento, característica do arrependimento. Ninguém vai aqui dizer, eu fiquei triste com Deus e agora eu vou mudar porque eu entendi que eu fiquei triste. Não é bem assim que funciona. É segundo as características que a gente apresenta. Então o que Paulo está dizendo? Vocês estão de parabéns. Vocês estão mostrando que vocês realmente entenderam a tristeza de Deus, e que essa tristeza, de Deus não, essa tristeza segundo Deus. Por que segundo Deus? Porque foi Deus que queria que eles ficassem tristes, sim ou não? Amém, não? Aí ele fala, vocês produziram o resultado, vocês passaram a se dedicar, vocês deram desculpas, vocês ficaram indignados, vocês tiveram temor, vocês tiveram saudade, preocupação, desejo de ver a coisa andar, desejo de ver a justiça acontecer. Ou seja, quando eu percebo que eu estou triste por causa de Deus, eu gero um resultado. Se eu estou triste por causa do mundo ou por causa de mim, o que eu vou gerar? Amargura e ressentimento. Vou ficar triste, vou ficar de mal, vou ficar indiferente ao outro. Isso vai me levar à morte. Agora, se eu entendo que a tristeza que eu estou é porque Deus está falando comigo e Ele está me corrigindo, então eu vou apresentar características. Eu vou começar a me dedicar ao serviço do Senhor, me dedicar a Deus. Então isso me faz mudar o meu caminho. Quando você verdadeiramente entende que a palavra dura da parte de Deus, ela veio para poder te gerar arrependimento e levar à salvação, você vai fazer aquilo que Paulo disse, você vai sair do meio deles, você vai não mais sentar com os descrentes, você não vai mais estar em julgo desigual, você vai começar agora a viver uma vida de temor, você vai ter saudade do pastor, você vai se preocupar com a igreja, você vai se preocupar com os irmãos, você vai procurar ter comunhão. Você está entendendo, irmãos? Amém, queridos? Lidando com a tristeza, concluindo e aplicando. A tristeza segundo Deus não produz remorso. Não adianta tu ter tomado as atitudes e falar assim, me arrependi, não devia ter tomado, e amanhã fazer de novo. Não adianta tu não vir no culto na quinta-feira e falar assim, me arrependi de não ter vindo, e aí no domingo não vem de novo. Está entendendo, sim ou não? Remorso.
Remorso é diferente de arrependimento. A tristeza que Deus queria que a igreja sentisse, e que às vezes nós como igreja sentimos, ela não vai produzir em nós remorso, mas sim arrependimento. Arrependimento que faz a gente mudar de vida. E mais do que isso, faz a gente mudar de atitude. As atitudes de quem se arrependeu são outras. Quem se arrepende mostra características. Quem se arrepende não fala que se arrependeu. Quem se arrependeu, não basta um pedido de desculpa, mas precisa mostrar no dia a dia. É isso que Paulo estava dizendo. A tristeza segundo Deus leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz a morte. Vejam que essa tristeza segundo Deus produziu. Em tudo vocês se mostraram inocentes. Quando Paulo diz assim, vocês se mostraram, ele estava dizendo, não foi o que eu acho, não é minha opinião, é o que vocês mostraram. E a palavra desta noite, o que ela está dizendo? Lidando com a minha tristeza. Como é que tu vai aprender a lidar com a tua tristeza essa noite? Identificando de onde ela vem.